Boa noite, Abel. Aqui. Boa noite. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Queria que você pudesse, de alguma maneira, fazer uma análise aí do primeiro e do segundo tempo, mesmo com a vitória, acho que a vitória, diria, do primeiro tempo, né? Saiu vencendo por 2-1 e depois confirma a vitória no segundo tempo. Teve uma certa diferença na maneira da equipe atuar. Queria que você também pudesse falar dessa situação quase que mental do Palmeiras quando joga com -1. Pudesse explicar um pouco para a gente como é que se constrói isso numa equipe. Boa noite a todos. Muito simples: mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade. Boa noite, Abel. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Parabéns pela vitória. Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático, e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Abel, boa noite. Emílio Bota, do GE. Não sei se você já comentou contra o Atlético sobre a função do Mike. Queria que você explicasse de que maneira você acha que os atributos dele oferecem para você taticamente, que talvez outro jogador daquela função não ofereça. E uma segunda pergunta, se você me permite, é chato perguntar de arbitragem, mas queria que você repercutisse essa nova expulsão sua e se você considera... amarelo, perdão. O cartão... Calma, não foi expulso. Não, como é que é? Uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Não é? Lá em Portugal dizemos assim: uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Não, tudo bem. Essa nova suspensão sua, de que maneira que você observa essa arbitragem? Talvez o Luiz Castro tenha reclamado na mesma proporção e não tenha tomado o cartão. Obrigado por essa observação, muito bem feita, até na última frase, mas em relação ao árbitro eu tenho um pacto e não vou falar. Em relação ao Mike, eu já vos disse desde que eu cheguei aqui que eu gosto de ter jogadores no elenco que façam mais do que uma posição, e todos os jogadores, quando entram, eles não fazem nada no jogo que não tenham feito no treino. E se o Mike está a jogar naquela posição, é que, na opinião da equipe técnica e na opinião do seu treinador, é o que está neste momento na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função, e o Mike só faz aquilo que treina e emprestou-nos grande jogo que fez, podia ter feito o segundo golo. Faz uma boa dupla com o Mike, com o Rocha, e nos equilibra o corredor direito, quer atacar, quer a defender, e como te disse, até à expulsão nós fizemos 3, mas criamos para fazer mais. Depois da expulsão, os jogadores já sabem aquilo que têm que fazer, como te disse, nós não fazemos nada no jogo que não tínhamos treinado, e como o teu colega disse, como já aconteceu várias vezes, e bem, okay? Porque o que é para ser. Se foram expulsos de forma, ou porque chegou atrasado no jogador e deu uma entrada por trás, leva vermelho. Se há um pisão, é penalti, não é? As coisas, nós não queremos só que as coisas sejam corretas, e portanto as expulsões foram corretas, e nós entendemos que quando temos menos um jogador temos que fazer outras coisas, e os jogadores têm sido brilhantes nisso, e quero-lhes agradecer a eles, porque quanto mais tempo passa, eles fazem de mim melhor treinador. Oi, Abel, tudo bem? Aqui David Sharp, Antenados da Jogada, parabéns aí pela vitória. E apesar de você provavelmente dizer que não, mas o Palmeiras é campeão brasileiro, né? São 10 pontos à frente do segundo colocado, com 9 rodadas ainda. Aí eu queria te perguntar, assim, a torcida do Palmeiras já considera, sobre esse formato de pontos corridos que já está no Brasil há 20 anos, é muito comum na Europa também, nas principais ligas. Queria que você dissesse se você acha ideal, se não acha,
poderia ter uma final depois dos 38 jogos, algum jogo decisivo assim, entre o primeiro turno e o segundo, campeão no primeiro, campeão no segundo. O que você acha sobre isso, sobre o conceito emoção versus talvez... Não tenho, neste momento, espaço mental para responder a essa pergunta. Isso é um debate que requer um estudo, essa não é a minha função. Tem seguramente gente na CBF que tem essa função, não é minha. E portanto eu já me habituei aqui no Brasil e já digo isto várias vezes aos jogadores: não se deixem enganarem por aquilo que vocês leem, que aqui as pessoas, nós ganhamos os jogos antes de os fazermos, e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos, é dentro do campo. Ainda há bem pouco tempo tivemos aí uma final entre uma equipa brasileira e uma estrangeira, né, a disputar um título, e já toda a imprensa tinha dito que tinham ganho. Não é? Isso, o respeito pelo adversário tem que começar por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, e eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos. Tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos. E aqui no Brasileiro, enquanto houver jogos para disputar, temos 9 finais. E é assim que nós que as vamos encarar. Cada jogo com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio e com esta vontade. E deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram a qualidade a todos os níveis: técnica, tática, física e mental.